E hora de dar uma olhada num quadrinho bem bacana que a gente tava esperando faz tempo sair no Brasil, que é Batman, a série animada, o volume 1, quadrinho que continua as aventuras do Homem-Morcego lá na animação. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, e temos aqui um quadrinho muito interessante para comentar no canal, pessoal, porque esse trabalho aqui, então, é uma consequência do que envolve a animação clássica dos anos 90, que eu comento muito aqui no canal, que eu falo sempre sobre esse trabalho. A animação tem resenha toda segunda-feira aqui no segundo horário, estamos quase acabando as resenhas, e ao mesmo tempo já comentei aqui a primeira temporada deste trabalho. É um quadrinho que serve para todo mundo, vale para todo mundo, depende muito da sua visão, a gente vai comentar sobre isso. Então bora lá, mas antes que te curtir, comentar este vídeo, quero saber se você vai pegar, não pegou, acha que é um quadrinho que vale a pena para você. E também se inscreva no canal, sempre tem nos vídeos para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman, com informações além de quadrinhos, de filmes, animações, resenhas, tudo o Batman passa por aqui, como eu sempre digo. Então aperte o botão na descrição, aperte o sininho para ser notificado e bora lá. Batman série animada volume 1, quadrinho com preço de capa de R$ 99,90, com 208 páginas, publicando Batman The Adventures Continuous de 2020, 1-8. Temos aqui roteiro de Paul Dini, Alan Burnett e desenho de Titan Playton. Na sinopse, alguém está nas trevas de Gotham perseguindo o Cavaleiro das Trevas e seus companheiros, com o único intuito de derrubar o herói. Será que ele descobrirá por que Lex Luthor foi para Gotham City? Quem é o Exterminador e quais são os planos dele para Batgirl e Robin? Em meio a essas aventuras, o antigo segredo do passado do Batman vem à tona e pode destruir a Batfamília de uma vez por todas. Bom, vamos lá então, meus amigos, porque a gente tem que colocar alguns aspectos importantes históricos envolvendo esse encadenado. A editora Panini colocou Batman, a série animada. E sim, esse quadrinho é uma continuação da série animada dos anos 90, especificamente lá Batman The New Adventure, ou Batman As Novas Aventuras, como nós temos o redesign do personagem. Mas a tradução literal desse encadenado seria Batman As Aventuras Continuam, porque os quadrinhos baseados no Animated Series, eles já tinham sido publicados nos anos 90, lá nos anos 2000, tanto é que lá fora tem um ônibus. Inclusive é uma questão que as pessoas me trazem muito. Esse encadernado aqui tem alguma ligação com o ônibus que saiu lá fora, que a galera falou bastante, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O ônibus que saiu, Batman Adventures, trazem esses quadrinhos dos anos 90. Batman Robin Adventures é uma continuação de Batman Adventures, que era baseado na animação As Aventuras de Batman e Robin. Você tinha mais quadrinhos baseados na última temporada também que saíram nesse período. E, recentemente, então, em 2020, foi anunciada a continuação desses quadrinhos, onde seria feita a incorporação de novos personagens que não tiveram tempo de aparecer nessa animação clássica. Então, tal qual disse a sinopse, você tem a introdução do Exterminador, Deathstroke, que não apareceu na animação, você tem o Batman enfrentando Lex Luthor, você tem uma breve interação entre os personagens da animação lá do Superman, mas você não tem um embate direto entre essas duas figuras. Você tem a aparição do Jean Paul Valley, o Azrael aqui também, e ao mesmo tempo o surgimento do Jason Todd na versão animada. Então os produtores da animação original, que é o Paul Dini e o Alan Burnett, trazem roteiros aqui para incrementar um pouco mais esse universo da animação, com os desenhos do Titan Playton, que emula muito bem que é o traço lá do Bruce Timm, trazendo tudo que é a ambientação dessa animação. Aí você pode me perguntar, então esses quadrinhos são cronológicos? Existe essa dúvida, que eu acredito que a resposta possa ser não, para a animação. Isso porque tem alguns pontos que acabam sendo contrários ao que envolve a construção da animação. Um detalhe específico, que eu vou tentar não dar spoiler, mas de qualquer maneira, o Sr. Frio aparece aqui nesses quadrinhos. O Sr. Frio é um personagem que ele tem caminhos divididos entre a animação e os quadrinhos baseados na animação. Enquanto no universo da animação a gente teve lá uma continuidade diferente, onde o Sr. Frio acabou vendo sua esposa conseguir se curar, ter uma vida nova com um novo marido, nos quadrinhos você tem algumas diferenças, que às vezes são meio confusas. Você tem um primeiro momento sendo retratado que a Nora acabou falecendo e sendo enterrada no cemitério de Gotham City. E aí você tem um detalhe que faz parecer que essa história do Adventures Continuum é uma ligação direta com essas tramas antigas dos quadrinhos. Por mais que os quadrinhos da animação também trazem um momento onde a Nora está viva, está vivendo com a sua família tranquilamente, tem até boas histórias envolvendo o Sr. Frio nesse aspecto. Então você tem uma confusão aqui cronológica, sejamos honestos. Então por isso que algumas pessoas discutem se realmente cronológico ou não toda essa trama, até porque você tem pontos muito importantes aqui, como por exemplo a chegada do Jason Todd. Ele acaba sendo o segundo Robin deste universo. Como você consegue encaixar isso? Porque lembrando, na animação a gente teve o Dick Grayson, com uma boa participação das primeiras temporadas, depois ele cai fora, vira o Asa Noturna.
Já depois do Dick Grayson nós temos o Tim Drake chegando, que é uma mistura de Tim Drake com Jason Todd. Quando a última temporada foi lançada com a introdução de um novo Robin, o Tim Drake era o Robin nos quadrinhos. Então, para as coisas não ficarem muito misturadas, para quem está assistindo a animação e for ler os quadrinhos, eles já colocaram o Tim Drake de cara. Mas eles trazem um pouco da origem do Jason Todd para esse personagem da animação. Então ficou meio estranho, né? Pô, vocês vão colocar o Jason Todd aqui, sendo que o Tim Drake da animação já é meio que um Jason Todd. Então são vários questionamentos. Mas eu vou dizer para você que toda a proposta da continuidade dos quadrinhos da animação é uma boa proposta, muito interessante. É bom você reviver toda a atmosfera do Animated Series através dos seus próprios criadores, produtores do passado. Então eles sabem desenvolver bem pouco a pouco esse Batman aqui dentro do que é a vibe do Animated Series. Eles sabem construir bem as relações com esses novos personagens que vão surgindo. Então é legal ver como é que é o exterminador desse universo, como é que ele chega e se apresenta e como o Batman acaba duelando diretamente com ele. O próprio embate do Batman contra o Lex Luthor, que são dois personagens que acabam tendo algumas rusgas do passado, também tem sua construção feita de uma maneira interessante. Talvez a história mais fraca, talvez não, a história mais fraca aqui é a chegada do Jean Paul Valley nesse universo, que para quem não sabe, é o Batman da Queda do Morcego. Aqui a história inclusive traz o personagem usando sua armadura de Bat-Azrael, aquela armadura bem conhecida dos quadrinhos tradicionais da Terra Zero, mas é muito mal explicado algumas partes dessa trama. Do porquê ele precisa de uma armadura diferente, até você tem um detalhezinho ou outro que eles tentam colocar ali, mas não cola muito, sabe? Então tem esses detalhes nessa trama específico que acabam não fazendo muito sentido. Parece uma coisa um pouco mais jogada. Essa pra mim com certeza é a história mais fraca desse encadenado, mas o restante acaba sendo uma experiência agradável você ir conhecendo então como funcionam essas outras peças que não foram introduzidas com o passar do tempo. Até mesmo a história do Jason Todd nesse universo, ela tem um escopo bacana. Eles tentam trazer o que é uma vibe do Tim Drake lá dos quadrinhos anos 90, que foi construído com o passar do tempo além do Marv Wolfman, mas também através do texto do Alan Grant, para esse Jason Todd, um cara que conhece o Batman, investigou ele, que o Batman acaba trazendo para sua aba ali para tentar ajudar o garoto, mas você vai vendo que o Jason tem aquela característica de ser um garoto muito violento, que tem problemas de raiva, que o Batman não consegue controlar muito bem. Você tem uma explicação de como ele se torna o próprio Capuz Vermelho, que hoje em dia é uma identidade muito conhecida para o próprio Jason. Então o desenvolvimento do personagem é até interessante, e como eles constroem isso. Inclusive eles colocam o próprio Batman, durante o período que o Jason Todd foi Robin, usando aquele uniforme tradicional que ele usava nas primeiras temporadas, com a elipse amarela, para depois você ver a história progredindo e o Batman estar com um novo uniforme. Então eles têm a preocupação da cronologia, por assim dizer. Por mais que você tenha algumas confusões cronológicas de ligações, ainda assim eles tentam tomar um cuidado nesse aspecto. É claro que não dá para acertar em tudo, mas eu gosto como eles pelo menos tentam aqui quando eles vão contando então a origem desse novo Robin. Eu vou dizer para vocês até que essa história do Jason tenta humanizar um pouco mais, inclusive o próprio Batman lá das últimas temporadas, do redesign, porque esse Batman na animação é conhecido por ser o Batman muito babaca. Sim, é um Batman totalmente frio, que não tem humanidade, que todo mundo reclama dele e coisa nesse sentido. Realmente é um Batman mais complicado. Mas durante essa história envolvendo o Capuz Vermelho, você vê um pouco dessa humanidade transparecendo, dele querer se importar com Jason. Esses quadrinhos conseguem humanizar um pouco mais o personagem. Talvez a questão que envolva ali uma adaptação do que é Morte em Família, o quadrinho clássico que tem lá a morte de Jason Todd, fique meio estranho em alguns aspectos, né? Temos algumas soluções que podem parecer um tanto quanto risíveis em determinados momentos, mas ainda assim o que envolve o desenvolvimento do Batman com a sua relação com o Jason Todd, pra mim isso funciona. E nós temos uma última história que foi extra na época, tendo em vista que o planejamento era para terminar com uma história do Jason Todd, mas a 8ª edição desse encadenado traz um plus ali com uma história de Natal, que envolve o Arnold Wesker, o Arnold tentando se curar da dominação ali do Scarface, só que infelizmente outros personagens têm planos diferentes. Essa é uma história que eu achei bem bacaninha, tendo em vista que o Arnold sempre é um personagem um pouco mais complexo. O boneco Scarface sempre é complicado na vida desse personagem, então você vê um desenvolvimento nesse sentido, que vai acabar trazendo Coringa e todos os vilões do Batman, que podem complicar a vida desse personagem. Você vê até a própria importância que o Batman dá nesse sentido, dele se preocupar com o Arnold e tentar fazer com que ele continue curado de tudo que ele passa no Asilo Arkham. Os quadrinhos do Animated Series, inclusive a própria animação, ela trabalha muito esse lado no que envolve os personagens da galeria de vilões do Batman sendo curados, sendo tratados e coisa nesse sentido. Na animação, por exemplo, o Arnold Wesker termina curado, ele não tem mais a dominação do boneco. Aqui você vê uma coisa parecida, então esse é o aspecto que é bem trabalhado dentro desses quadrinhos. Todo quadrinho tem um desenho do Titan Playton, que é um quadrinista veterano,
com esses quadrinhos Animated Series. Ele consegue trazer muito bem o que é a vibe e a atmosfera, tal qual eu destaquei, da animação. Entretanto, para algumas pessoas pode parecer um traço, um desenho muito simples. Ele não traz ali grandes desafios para o seu desenho, algo que pareça de outro mundo. Você vê uma coisa um pouco mais simples, mas que acaba sendo eficaz. É simples, mas não simplório, que acaba fazendo com que a história funcione, que é o aspecto mais importante. Então é bom avisar isso. Você tem até algumas capas variantes que nós temos aqui, que você até pode ver no Google, por exemplo, capa variante Batman de Adventures Continue, que vai dar a impressão que tem, sei lá, o Sean Phillips trabalhando no quadrinho, mas não, ele só faz uma capa variante. E assim vai indo. São belas capas variantes, inclusive elas estão constando no encadernado da Panini. Outro destaque interessante dessas histórias aqui, que constam no encadernado da Panini, é que cada capítulo tinha um card título, que emulava o que era a animação do Batman nas primeiras temporadas, que todo o título tinha um card lá muito bonito, muito bem desenhado. Então o encadernado traz esses cards aqui mostrando o que era. É muito legal, eu acho um detalhe bem bacana para de novo você se ambientar no que envolve a animação clássica. Aqui então a Panini traz a primeira temporada desses quadrinhos, você tem mais duas que saíram lá nos Estados Unidos, são todo 3 temporadas. Quem sabe a gente possa ver mais temporadas saindo por aqui. Então no final das contas, eu gosto desses encadenados. Tem seus pontos negativos, tem seus pontos positivos. Eu digo que os amantes da animação clássica podem gostar muito desse trabalho. Os quadrinhos são sempre de qualidade. Os quadrinhos antigos dos anos 90 são excelentes. Eu gosto muito, por isso que eu torço para que a Panini traga o Omnibus. Mas se você quer dar uma aquecida, ver um pouco desse trabalho, fica uma dica para você ler. O ruim é só a questão do preço, que realmente não ajuda muito. R$100 o encadernado capa dura não é fácil. Mas se você quer ver outros detalhes envolvendo a história da animação, um pouco de continuidade, levando em conta essa questão de problemas cronológicos, também é uma boa leitura. Eu, particularmente, como fãzaço da animação, eu gostei de ler esse material. Só que eu não sei se é para todo mundo, até porque é um Batman diferente, é uma nova pegada, mas ainda assim fica a minha recomendação. Você vai garantir esse encadenado? Não vai? Já leu essas histórias? Tem pontos positivos ou negativos a acrescentar? Traga no comentário aqui embaixo, aproveite e veja outros vídeos do canal, como por exemplo a minha playlist de resenhas envolvendo Batman The Animated Series. Já são mais de 100 vídeos praticamente com resenhas ali, dá uma conferida. E aproveita também e deixa aquele famoso emoji de morceguinho nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. De novo aqui, pedindo para você se inscrever porque você vai ficar sempre muito bem informado sobre o universo do Batman, com informações de filmes, animações e sobre quadrinhos também, que é muito importante. Então aperta o botão na descrição, aperta o sininho, seja feliz. E é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.